Mateus 5,32. Eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas. Mateus 30, eu acho que é Mateus 5, 32, 31 para começar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Porque ela casará novamente. E qualquer que casar com uma repudiada, cometeu adultério. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Não é dito contra ele casar, mas ela. Por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode casar novamente se é com uma virgem, porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada, vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás, ao princípio, agora? Casar novamente? Agora note, ele pode, porém, ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira. Agora, igual a Davi e os demais. Agora, note em 1 Coríntios 7:10, note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem de permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus. Anda em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e a outra que foi para oeste nisto? Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isto. Sempre tem sido dessa maneira. Esse é o pacto regular com Deus ao princípio. Primeiro, antes do princípio. Ao princípio havia somente um e um. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres. Anda dessa maneira na natureza. Cada animal, e seres humanos e carne natural é animal. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso. Todos nós, veja. E é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém, agora que os selos estão abertos, o Espírito da Verdade nos dirige a palavra. Isso explica porque todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isso não estava revelado. É verdade. Notem, vocês, não se pode fazer as sombras falharem. Como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão, tem de aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer, se mostrar ser o elefante? Ou o elefante um homenzinho magro e alto? Agora, se vocês notarem isto, em perfeito tipo. Agora, há uma genuína mulher, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar a seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele.
Porém, ela está projetada para ser um ato sexual. E nenhum outro animal está projetado dessa maneira. Nenhuma outra criatura na Terra está projetada dessa maneira. Essa é a razão por que se vê poligamia. Por causa disso, foi isso que a introduziu. Agora veja, na análise final, veja, há um Jesus Cristo, está certo? Um homem, Deus, Emanuel. Vocês creem nisso? Porém, os membros de sua esposa são muitos. Vejam, milhares e milhares de milhares, está certo? Sua esposa, a noiva, a igreja. Vocês entendem agora? Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido, multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra, por multiplicação espiritual, multiplicações, vejam, enchendo a terra. Agora no ato sexual, veja, as linhas de pensamento têm essas duas coisas misturadas. Portanto, não se pode fazer assim. Você precisa trazer isso de volta à verdade a esse respeito. No princípio. E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva, muitos. Singular. Vocês entendem? Havia um Davi em um trono, um rei, segundo o coração de Deus, com 500 esposas. Jesus sentado em seu trono, aleluia! No milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada da terra pela mão do Deus Todo-Poderoso, na ressurreição de muitos membros. Aí está você. Mulheres, esforcem-se para ser isso. Entrem em Cristo. Então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora. Porém, enquanto você for apenas membro da igreja tentando viver moralmente e bem, você própria, você nunca atingirá isto. Nem pode um homem atingir isto fora de Cristo. Como Paulo seguiu dizendo, mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea. São todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado. Agora, ele claramente mostra aqui nestes tipos, há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja, a criação original, não o subproduto em nenhum lugar, não a igreja, a noiva através da palavra, não a mulher, o homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto. É sempre a mulher, exatamente. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo ao ser, e lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz que ela pode não permito, porém, que a mulher ensine ou use de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas o subproduto foi enganado. Notwithstanding, she shall be saved if she continues. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação e com modéstia, e dando à luz filhos e tudo isto, porque então ela se torna parte deste homem. Isso é o que traz. Por que Abraão não? Por que Deus não matou Sara sentada bem ali, negando e mentindo bem na face de Deus, sentado ali como um homem mortal, comendo carne, comendo pão, bebendo leite? E ele disse, por que se riu Sara ali atrás dele na tenda? Ele nunca a tinha visto dizendo isto. Como pode ser isso? Ela disse, eu nunca disse isso. Que coisa! Dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face. Porém, ele não podia tomá-la. Por quê? Ela era uma parte de Abraão. Amém!
Ele não podia feri-la sem ferir Abraão. Agora vocês, mulheres, vejam onde se encaixam. E a Bíblia disse, vocês, mulheres, sejam como Sara foi, que a si mesma se ataviava com traje decente, viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido, amando-o tanto que ela o chamava seu senhor, dominador, posse. E vocês, algumas das mulheres, vestem estas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quem é culpado? O homem ou você? Ele é um macho, feito de modo que pudesse tomar este ato. Veja, e você é a fêmea que devia recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto. Você sabe que não pode ser quando você está quase morta de frio com esses shorts. Veja, não pode ser para conforto. Então, o que é isto? É para imundície! Você se recusa a admitir isto. Porém, é a Bíblia que diz assim. É a verdade. É um espírito imundo que está em você. Você não quer ser imunda, porém, você não compreende espiritualmente. Você é imunda, porque está se apresentando imunda.